Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Todos os sábados, às 8 horas da noite. Apoio cultural. Arte Estilo Molduras, a arte de enquadrar. Mariana Brito Araújo, artista. Telas RS. Azione Consultoria, 25 anos. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Cláudio Espanhol, cirurgião dentista e implantodontista. Clínica Lírios, odontologia e estética. Sorriso perfeito em um dia. Exclusividade, conforto, tecnologia. Viagiotour, Faxinal do Soturno. Olá! Estamos começando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na TV Santa Maria, canal 19 da NET, e é realizado pelo Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, no Recanto Maestro. Hoje nós temos como convidada Mônica Passarinho. Ela é bióloga e educadora que trabalha com agrofloresta. Bem-vinda, Mônica, ao programa. Obrigada, Lígia. É um prazer estar aqui. Igualmente. Olha, eu tenho aprendido algumas coisas com a Mônica, então achei muito interessante o modo como ela vê a floresta, então nós vamos aprender algumas coisas com ela hoje. Também vou fazer algumas perguntas. Mônica, gostaria que tu falasse para o nosso público como é que foi na tua infância e adolescência, se houve já nesse momento essa tua relação com a biologia que depois te leva à formação em bióloga. Conta um pouco para nós. Bom, eu sou nascida e criada em Brasília, né, no Centro-Oeste, no Cerrado. E Brasília tem uma peculiaridade, assim, de que a natureza ainda está muito presente, assim, na cidade, né? Então, na infância, a gente andava muito de bicicleta, era muito fácil passar numa cachoeira, né? Tem o Parque Nacional, que tem água mineral, que é uma piscina de água corrente. O pôr do sol é um espetáculo diário, então isso também foi parte, assim, da minha rotina na infância, na pré-adolescência, na época de universidade, né? A gente sempre se encontrava para contemplar o pôr do sol. E eu sempre tive a oportunidade de viajar bastante. A Chapada dos Veadeiros é ali do lado, que também é um lugar exuberante. Então eu posso dizer que eu sempre tive essa oportunidade, assim, de ter uma relação com a natureza muito próxima, né? Uhum. Agora, a biologia, eu demorei um pouquinho, se é que pode se dizer, para ter essa clareza, porque num primeiro momento, porque ao mesmo tempo que tinha essa relação com a natureza, eu também sempre gostei muito de pessoas, eu achei que fosse ir mais para uma área tipo da psicologia. Uhum. Até que na época do ensino médio eu ganhei da minha mãe de presente uma consulta com um astrólogo e foi muito legal, e eu comecei a entender mais essa questão de que o que eu gosto é estar em contato com a vida, né, de uma forma geral, e junto com pessoas, e que eu sempre gostei muito da educação de uma forma geral também. Uhum. E aí, a partir daí, eu decidi fazer o vestibular para biologia
para poder estudar a vida, e já na época eu fiz a inscrição para licenciatura e bacharelado, porque eu já tinha assim, esse vínculo com a educação para poder dar aula. Então foi através tipo do mapa astral, dessa consultoria com um astrólogo, alguma coisa mais específica de ti, né? Foi um bem bolado, assim, entre as coisas, quase como né? Um teste, daqueles testes vocacionais, assim. Foi uma coisa mais ou menos isso. Então, que te ajudou a enxergar isso. Que legal, é bom, né? De entender que eu sou uma pessoa bem dinâmica, eu gosto de ir mudando, assim, conforme o tempo. E aí a biologia é isso, né? Algo extremamente amplo. A biologia não é parada, né? Não é. O estudo da vida, a vida é em movimento constante. Nós estamos sempre mudando, a natureza também, né? Muito legal. E aí foi ótimo, foi a melhor escolha que eu fiz, a própria água da cachoeira não é a mesma, né? A gente nunca mergulha mais de uma vez no mesmo rio, né? E aí foi isso. Bacana, então, tu é bem realizado, eu percebo, assim, que tu gosta muito das coisas que tu faz, e realmente estar próximo da natureza é muito bom, né? A gente recebe, a gente dá e recebe, né? Eu gostaria de que tu falasse um pouco para nós, assim, assistindo as tuas aulas. Eu percebi essa sensibilidade, né, que tu tem. Eu me lembrei, recordei de quando eu era professora na universidade, na faculdade de arquitetura, nas minhas aulas de paisagismo, que eu explorava muito essa questão que tu mostra da diversidade de elementos que se encontra na natureza, né? Não vou falar, vou deixar tu falar. Então, porque o paisagista, a natureza já existe, a floresta já existe, né? O paisagista, quando ele faz um jardim, ele também reconstrói alguns espaços e usa esses elementos que tu começou a falar que eles existem, né? E que depois faz uma composição artística. Fala um pouco para nós de como tu vê, pra gente também mostrar para o público algumas imagens. Legal. Da cor, da forma. O foco desse trabalho, né, que eu venho desenvolvendo junto com outras pessoas, que no fim nós somos uma rede, né, de educadores, ele olha muito para a ideia das aprendizagens com a natureza, né? Então, a ideia inicial, assim, na verdade, o nosso grande objetivo, o lugar que a gente quer chegar é de proporcionar aos seres humanos, a gente está falando aqui de crianças, de jovens, de adultos, não importa a idade, mas é proporcionar um resgate de algo que a gente nasce sabendo, que é a linguagem da natureza. Então, essa linguagem, o que seria essa linguagem? São os padrões de fenômenos que a gente vê na natureza. E aí a gente gosta muito de se referir às florestas tropicais, porque elas são extremamente abundantes. Então é muito mais fácil, vamos dizer assim, de perceber esses fenômenos que acontecem em tudo que é vivo. E para começar a trabalhar com essa sensibilidade, né, que é enxergar aquilo que está aí, né, que a gente brinca que é tornar o invisível visível. Uma das práticas que a gente faz é poder ir para a mata, né, poder ir para um ambiente mais conservado de natureza e parar um pouco e aguçar os nossos sentidos, a visão, o olfato, o paladar, o tato. E uma das práticas é simplesmente parar, observar a paisagem e buscar perceber quantos tons de verde eu sou capaz de identificar. Então é uma prática muito simples, mas que vai começando a abrir a nossa percepção para enxergar um padrão de fenômeno que é a diversidade. Então tudo na natureza se manifesta em diversidade. Então o que a gente propõe, né, nessa prática das aprendizagens com a natureza? Que assim, olha, nós estamos num momento da humanidade que a gente já tem acesso a uma diversidade de informações. Então a gente está vendo aí essa grande questão das mudanças climáticas sendo ditas, a gente vê sobre desmatamento, a gente vê sobre espécies em extinção, a gente vê sobre poluição da água, etc. A gente escuta muita coisa, mas então por que a gente não muda, né? Então tem uma oportunidade aí que é do campo do sentir, do campo da experiência, que é esse campo da relação com o subjetivo da natureza. E os portais para a gente voltar a entrar em contato com essa subjetividade é começando a trabalhar a partir dos nossos sentidos.
Então, poder sentir os aromas, né? Poder perceber a diversidade de texturas. Isso. Então, Tocar, né? tocar, Usar o tato, tocar nas folhas, porque a textura, a gente vê a diversidade da textura, mas a gente sente também a textura da folha, do tronco, sim, da terra. E, por exemplo, né, quando a gente vai fazendo essas práticas mais sensoriais, o nosso convite é para as pessoas se colocarem num lugar assim, pré-cultura. Então, da gente tentar desconstruir algumas linguagens. Então, assim, a gente está indo para observar as tonalidades. Vamos tentar se distanciar das nomenclaturas, se isso é tronco, se isso é folha, se isso é solo, não me importa, né? Eu não preciso ser botânica. Sim. Eu vou olhar a diversidade de formas. Sim. Eu vou olhar a diversidade de tons. Exato. Sim. E assim a gente vai aguçando a nossa percepção, porque é aí que reside a oportunidade da criatividade. Então, a conexão com o subjetivo da natureza, ela alimenta o nosso imaginário, ela alimenta a nossa criatividade, e a gente entende que um dos momentos críticos da nossa sociedade pós-moderna é conseguir elaborar novas perguntas, ao invés de ficar focando nessas soluções que a gente está tentando trazer, que não são soluções de fato que estão buscando promover uma mudança significativa. Então, peraí, vamos fazer uma pausa, respirar fundo e elaborar novas perguntas. Por né? exemplo? Por exemplo, ao invés da gente buscar soluções para sintomas, a gente para um pouco. Então, ao invés de eu ficar buscando como é que eu posso tirar o agrotóxico do alimento, eu faço uma pausa e eu pergunto, mas por que a gente usa esses químicos que são prejudiciais à saúde para produzir algo que precisa nos nutrir? Então eu busco fazer uma reflexão que ela é mais profunda, que ela é mais ampla, e a partir dessa investigação é que eu vou começar a encontrar possíveis soluções, que aí são possíveis soluções que vão de fato nos levar para um outro vir a ser no mundo, né? Para uma outra visão de mundo. Muito boa, porque a gente não pode ficar inerte, né? Deixar as coisas acontecerem, tem que se questionar mesmo, perguntar por que se usa. Vai ter N respostas para crescer, para isso, para aquilo. Tá, mas o quão bem ou mal está fazendo, né? Os resultados, enfim, muito interessante. Nós vamos para um rápido intervalo e vamos continuar. Vou fazer algumas outras perguntas para a Mônica em relação a poda, técnicas e cuidados. Esperamos vocês daqui a pouquinho. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Todos os sábados, às 8 horas da noite. Apoio Cultural. Arte Estilo Molduras, a arte de enquadrar. Mariana Brito Araújo, artista. Telas RS. Azione Consultoria, 25 anos. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Cláudio Espanhol, cirurgião dentista e implantodontista. Clínica Lírios, odontologia e estética. Sorriso perfeito em um dia. Exclusividade, conforto, tecnologia. Viagiotour, Faxinal do Soturno.
A Arte Estilo, ela surgiu há muitos anos atrás, que eu vi uma necessidade de ter uma empresa especializada. E com o passar do tempo, eu percebi que os clientes estão cada vez mais exigentes. Isso foi me motivando a estar sempre procurando, melhorando, trazendo novos produtos, novas tendências, querendo ser referência para o meu trabalho, né? É um sonho que se realiza, né? A Arte Estilo é uma coisa que surgiu assim há 20 anos atrás e hoje em dia posso dizer que ela é uma referência no mercado aqui na região centro do estado. A Arte Estilo, ela supre uma demanda de mercado, atendendo os clientes mais exigentes do mercado atualmente. Ela surgiu para produzir o produto que o cliente realmente gostaria de ter e não o cliente ter que se adaptar ao mercado e sim o nosso produto se adaptar ao cliente. Cercas para empresas, residências onde precisar. Na Telas RS você vai encontrar. Telas RS. Telas RS, a sua proteção. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. Hoje estamos conversando com Mônica Passarinho e o diálogo está muito interessante. Eu gostei quando tu falou sobre que nós devemos fazer novas perguntas, ou seja, a gente precisaria mudar o padrão também das perguntas, senão a gente fica sempre no mesmo lugar, né? O que tu teria como sugestão para provocar essa mudança, então, no ser humano e a gente buscar outros resultados? Ah, legal. Assim, existem vários possíveis caminhos, né, pra gente chegar nesse lugar. O lugar que eu tenho mais habitado e buscado proporcionar, e isso eu faço em parceria também com outras pessoas, é a questão das agroflorestas, né? Então, as agroflorestas são uma forma de cultivo, falando de uma maneira muito simples, são as florestas de alimento, e é uma forma de se cultivar que vai mimetizar, né, que vai imitar as estratégias que a gente observa nesses ambientes conservados de natureza. E por que as agroflorestas são, então, essa sala de aula tão rica e abundante, né? Porque todos os padrões de fenômenos que a gente enxerga numa floresta, a gente vai poder perceber e viver quando a gente implementa um sistema agroflorestal. Então, na perspectiva das agroflorestas, toda floresta pode começar com uma horta. Porque a gente vai plantando em diversidade. Então, aquelas plantas que têm ciclo muito rápido, né, tipo uma rúcula, um rabanete, elas, ao mesmo tempo que elas estão ali se desenvolvendo, elas estão ajudando a cultivar árvores centenárias que a gente já plantou, já semeou ali de semente. E por que isso ajuda a elaborar novas perguntas, né? Porque a gente está criando uma estrutura ali que ela é diferente da estrutura senso comum que a gente costuma vivenciar nas nossas vidas no dia a dia. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre a agricultura no senso mais comum e convencional do que a gente vê hoje, a gente vê uma monopaisagem, né? Porque a gente tem uma cultura só. Quando a gente tem a possibilidade de estar nessa policultura, a gente começa a observar as interações entre as plantas, que são interações de cooperação. E aí, qual que é o caminho? Quando eu observo a cooperação, quando eu observo a interdependência no dia a dia, na prática, e eu me nutro daquilo, eu vou me nutrir daquilo fisiologicamente, porque é o meu alimento, eu vou me nutrir disso filosoficamente, né? E eu começo a ter inspirações para como a partir daquilo eu posso gerar relações cooperativas no meu trabalho, na minha escola, com as minhas amizades, na minha família, enfim. Que legal. Então a gente vai começar a fazer perguntas, elaborar perguntas para fazer essa transição de um mindset, né, de uma visão de mundo que é orientada para a competição, que é a massa do que a gente vê sendo manifestada hoje na nossa cultura, para uma relação de cooperação.
Outras pessoas vão ter outras estratégias, porque tem infinitos caminhos. A gente gosta das agroflorestas porque todo mundo come. Então o alimento é algo extremamente agregador para o ser humano, né? Então essa é uma das estratégias. Eu tive a oportunidade de fazer uma aula com a Mônica lá na horta, né? Próxima a uma floresta aqui no Recanto. E realmente, assim, existe também, depois eu vou tentar conseguir umas fotos para mostrar para vocês. Existe toda uma estética, eu fiz parte do grupo dos caminhos, né? Que a gente teve que construir, ajudar a fazer as proteções da horta, né? Ficou muito elegante, assim, porque eu conhecia a horta antes também. E tem toda uma função daquelas madeirinhas que tu pode até explicar. E enquanto nós fazíamos, o meu colega foi colocando assim as madeirinhas. Eu digo, não, agora eu vou organizar a parte estética, né? Então eu ia empurrando assim os gravetinhos, as folhinhas de bananeira, enfim. Então quer dizer, essa inspiração que tu falou é isso que me remete, tu organizar com beleza o teu trabalho, né? Seja a horta, seja também a limpeza, porque a floresta também precisa de uma limpeza às vezes, né? Então entra a estética. Eu enxerguei isso. Sim, a estética é algo inerente assim a todo esse processo das aprendizagens com a natureza, porque o belo ele está extremamente manifestado, né? Platão falava muito, né, da beleza, da bondade e da verdade, né? Que são questões que a gente vai super observar na natureza. E a questão da estética, a questão do belo, ela tem um lugar muito fundamental de um portal de conexão com as pessoas, né? Então a gente tem aquela expressão que a gente come com os olhos, né? Então uma boa apresentação assim de um prato de comida vai atrair a gente. Então é assim, é um cuidado mesmo, né? Porque tudo isso que está sendo conversado aqui é para chegar num lugar, né? É um lugar muito... Tem uma senhora fantástica que ela chama Joanna Macy, que ela fala sobre a esperança ativa. Então, o que a gente quer cultivar? Essa esperança ativa numa humanidade próspera, né? Num mundo de abundância, onde o ser humano ele se veja como parte de um sistema maior. Ele não é o Ernest Goethe, que é a grande inspiração para essa questão das agroflorestas, que hoje ele chama o trabalho dele de agricultura sintrópica. Ele sempre diz, né? O pulo do gato é o ser humano tomar consciência de que ele não é o ser inteligente, de que ele é parte de um grande sistema inteligente. E a beleza, a estética, a linguagem das artes são estratégias de reconectar o ser humano com toda essa sabedoria que a gente vê na natureza e que a gente passa a se reconhecer como parte dela, né? Sim, interessante, porque, por exemplo, no Renascimento era muito centrado no homem, né? O homem como centro de tudo. De todas as coisas, só que o homem não está sozinho, né? Eu e o outro, e eu e outras espécies. O ser humano não está sozinho, ele está com todas essas espécies, esses outros seres vivos, que é a floresta, né? Que é toda a diversidade, assim como o alimento, a terra, o rio. Exato. Né? E tem que saber fazer essa conexão. E é dinâmico, né? Uma coisa que eu acabei não respondendo na sua pergunta quando você mencionou dessa limpeza, né? Que a gente fala muito dessa ciclagem, né? Então, a gente está trocando de células no nosso corpo o tempo inteiro, né? Na verdade... É um processo, durante a vida, a gente vive pequenos ciclos de vida e morte o tempo inteiro, né? E quando a gente vai olhar para a questão das agroflorestas, esse grande impulso de renovação de ciclo, ele vem com a questão da poda. Então, quando Ernest traz essa ideia, né, do ser humano se ver como parte desse sistema inteligente, ele começa a perceber que o ser humano tem um papel ativo ali naquele sistema, né?
Então, quando a gente se coloca nesse lugar de ser um catalisador do sistema, as podas são uma ótima estratégia, que é assim, a metáfora que a gente faz, assim, a analogia, na verdade, que a gente faz é quando a gente corta as pontas dos cabelos, que a gente quer renovar, quando a gente corta as unhas, né? A gente cortou, vai estar crescendo de novo. Sim. Então, tem esse dinamismo de fazer as podas e desses galhos, dessas folhas que a gente corta, isso vai para o chão, que vai entrar em decomposição, que vai alimentar essa microvida do solo, que vai deixar o solo mais rico, mais abundante. Um solo mais abundante são plantas mais prósperas, né? Sim. Então, nada é estático. É perfeito, né? Um ciclo perfeito. perfeito. É a história do equilíbrio dinâmico. Um ajuda o outro, um ama o outro, vai fortalecendo o outro. Tu aproveita exatamente tudo. Isso. Né? Exatamente isso. Essa que é a vida, a ciência da vida na floresta, né? No caso, tu não coloca nada fora. Não. Porque eu vi depois, assim, as folhas, os galhos, os troncos sendo aproveitados na execução da horta. Quer falar um pouco, Exato. assim, sobre essa questão da horta? Eu vi também que tu estava selecionando, assim, onde plantar, por exemplo, alguns elementos. Tem um layout, algum desenho específico, assim, que um ajuda o outro também na horta? Para a gente potencializar essa cooperação, né, entre as diversas formas de vida, a gente vai para a floresta, que é a grande mestra, né, e busca observar. Então, do mesmo jeito que a gente observou a diversidade de tons de verde, que a gente falou lá no primeiro bloco, né, a gente vai observar também que existem andares na floresta. Então, a gente observa essa ocupação vertical, né, que tem na floresta. E a gente vai olhar também para o ciclo de vida das plantas. Então, tem plantas que têm um ciclo de vida bem rapidinho, como o rabanete, que a gente vai plantar e vai comer daqui uns 20 dias. Tem plantas que vão ter um ciclo de vida mais longo, a gente planta uma mandioca hoje e vai comer daqui uns 10 meses, por exemplo. E tem plantas que vão ser vários anos, né? A gente planta uma castanha de baru, que é uma castanha do cerrado, e eu vou fazer minha primeira colheita daqui uns 6 anos, por exemplo. Então, a gente chama esses andares de estratificação e esse tempo de vida do ciclo de vida. Então, a gente olha para isso e faz um combinado para como que a gente vai plantar o nosso canteiro. Então, no nosso caso, a gente combinou ali no nosso plantio alcachofra com alface, com rúcula. Então, a alcachofra ela vai demorar mais tempo. A rúcula daqui uns 20 dias a gente vai comer. E aí, quando a rúcula sai, ela abre mais espaço para essa alface poder crescer. Entendi. Quando a alface sai, ela abre mais espaço para a couve crescer. No fim, eu vou ter só a alcachofra. E aí eu renovo o meu sistema. Então, a gente olha para a floresta para entender quais são os princípios orientadores para a nossa prática. É uma organização, né? Que legal. É interessante porque a vida é um planejamento, né? E a nossa vida também é um planejamento, né? Quando a gente vai viajar, a gente tem que ver o que vai portar na mala, né? Então a gente chega na horta. É muito legal isso. Tu gostaria de dizer mais alguma coisa? Nós precisamos encerrar o programa. Eu gostaria que tu deixasse uma mensagem. Eu acho que a minha mensagem é um convite, assim, para que as pessoas possam garantir no seu tempo de vida, né, da forma que seja possível, momentos de contato com ambientes mais conservados de natureza, né? Para que a gente tenha a oportunidade de simplesmente num ato de contemplação poder nutrir os nossos poros dessa beleza, né, dessa diversidade, né, para que a gente possa deixar vivo em nós esse encantamento pela vida, né? Seja vendo a lua cheia nascer, um pôr do sol, enfim, poder observar o canto dos passarinhos, o que for, mas é essa subjetividade do encantamento e do mistério da natureza que é a grande nutridora do nosso potencial criativo, que vai trazer as respostas que a gente precisa ter para esse tempo complexo.
Legal. Obrigada. Obrigada, Mônica, por ter participado da entrevista. Prazer em recebê-la. Eu que agradeço, um grande prazer. E sucesso no teu trabalho também, pra que nós. ele é muito valioso. Nós precisamos encerrar então o programa e vocês podem assistir o programa na TV Santa Maria, no canal 19 da NET, no site santamaria.tv.br, nas páginas do Facebook da TV Santa Maria, do programa Lígia Marques e no canal do YouTube, Programa Lígia Marques. E também, se quiser enviar perguntas ou sugestões, para o e-mail programaligiamarques@gmail.com. Eu agradeço aos apoiadores culturais deste programa, que eu tanto amo fazer. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui, com a Mônica, e eu espero você nos próximos programas. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Todos os sábados, às 8 horas da noite. Apoio cultural. Arte Estilo Molduras, a arte de enquadrar. Mariana Brito Araújo, artista. Telas RS. Azione Consultoria, 25 anos. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Cláudio Espanhol, cirurgião dentista e implantodontista. Clínica Lírios, odontologia e estética. Sorriso perfeito em um dia. Exclusividade, conforto, tecnologia. Viaje Tour, Faxinal do Soturno.